Podemos dizer que nós temos dois tipos de valores e os valores definem os nossos hábitos. Os valores exógenos são aqueles que a gente recebe e os valores endógenos são aqueles que a gente cria, questiona. Então, de maneira geral, nós temos uma prevalência dos valores exógenos, em detrimento dos endógenos. Então a gente vai sendo educado, vai sendo formado culturalmente, a sociedade, a religião, uma série de coisas vão criando valores exógenos e a gente vai sendo formado e vai sendo moldado por esses valores. Uma coisa muito importante, e esse mês a gente está se dedicando ao sistema filosófico da escola, da Bimodais, é perceber que o ser humano, isso a gente trouxe da Ayn Rand, a filósofa que foi radicada nos Estados Unidos, ela traz uma coisa muito importante, e a gente acrescenta, que uma tecnoespécie precisa de tomar determinadas decisões que as outras espécies não precisam. Porque as outras espécies têm uma alta taxa, ou uma baixa taxa de liberdade genética. Elas fazem aquilo que a genética determina. E o Sapiens não. O Sapiens é uma espécie que tem uma alta taxa de independência em relação à genética. Então a nossa vida é aberta. Nós temos uma liberdade para fazer coisas que as outras espécies não têm. E aí a gente precisa tomar decisões. E essas decisões filosóficas têm a ver com os valores. Que aí a gente vai responder uma série de perguntas estruturais, de onde viemos, e aí você tem todas as religiões que tentam responder isso, e as linhas filosóficas de onde viemos, quem somos, para onde vamos, como é que vivemos mais felizes, o que é verdade, o que não é, qual é o papel da arte, como é que a gente se organiza na sociedade, como é que uma sociedade deve se organizar. Então, tudo isso são questões que definem valores. E esses valores são endógenos ou exógenos. Então, quando você tem uma crise, como a gente está tendo agora, uma crise civilizacional, qual é a característica de uma crise civilizacional? A gente tem o aumento populacional sem a chegada de uma linguagem que permita, uma nova linguagem que permita a gente sofisticar a sociedade, aumentar o poder de decisão das pessoas. Como você não tem isso, você com o aumento populacional você vai massificando as pessoas e aumentando a taxa dos valores exógenos e reduzindo a taxa dos valores endógenos. As pessoas vão ficando massificadas. O século passado foi... A característica mais forte do século passado foi exatamente um processo radical de massificação, através do aumento da taxa dos valores exógenos. Com a chegada da nova linguagem e com o novo canal, que é o que a gente tem hoje, a gente explodiu as informações, as pessoas passaram a ter acesso a uma série de novas ideias que eles não tinham acesso, e a partir daí a gente começa um processo de revolução. E essa revolução tem como grande característica o radical aumento da passagem dos valores exógenos para os endógenos. As pessoas começam a se questionar, as pessoas começam a se interessar por filosofia, a filosofia volta à praia, todo mundo começa a discutir, começam a aparecer filósofos, começam a aparecer questionamentos, e as pessoas então entram num processo de renascimento. Nós estamos entrando num processo de renascimento. Para resolver a grande crise civilizacional que a gente tem, só existe uma saída sustentável: aumentar o poder de decisão das pessoas. E para que as pessoas possam decidir com mais liberdade, elas precisam aumentar a taxa dos valores endógenos em detrimento dos exógenos. As pessoas precisam criar os seus próprios valores. Isso é basicamente o que a gente vai chamar de personalização. O que é o aumento da personalização? De cada um poder ser mais indivíduo do que era antes.
é as pessoas questionarem os valores que elas receberam e dizer isso me agrada ou não me agrada. Isso me torna mais feliz ou menos feliz. A sociedade se organiza melhor dessa forma e não daquela. Eu preciso tomar essas decisões. E isso eu preciso aumentar minha taxa dos valores endógenos. No meu livro Civilização 2.0, esse livro que eu lancei agora, depois da pandemia, no passado, 2020, a gente fala do aumento da taxa do Zeca Pagodismo. O Zeca Pagodismo é claramente isso. Deixa a vida me levar. O que é a musiquinha do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar deixa os valores exógenos levar a minha vida sem questionamento. É a melô dos valores exógenos, né? E a gente, para questionar essa melô, a gente precisa criar um autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento para que a gente crie valores personalizados e essa personalização permita que a gente possa contribuir para a tomada de decisões no mundo complexo de 8 bilhões em processo de expansão. E é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa compreender. Personalizar é aumentar a taxa de valores endógenos em detrimento dos exógenos. O que vocês me dizem? Bom, pessoal, estamos aí com a melhor escola de futurismo do Brasil, Bimodais. Temos aqui uma narrativa que vai sendo construída ao longo dos anos, com a participação intensa dos bimodais, que tem uma formação, que tem atividades internas, leituras, lives, artigos exclusivos, certificação, debates. Então eu convido você para sair de Matrix, vir conhecer uma narrativa consistente sobre o digital, não é essa fumaçada que está aí, e você vem para cá participar desse processo. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero sair de Matrix, quero tomar pílula vermelha, quero ser bimodal.